Estamos de volta, dando continuidade ao programa Manancial desta noite, desta oportunidade. Um prazer imenso compartilhar com você, partilhar com você a porção bendita das Escrituras Sagradas. Hoje estamos falando sobre a palavra de autoria de Salomão, rei de Israel. Ele escreveu o Salmo 127. E ele fala sobre edificação, ele fala sobre vigia, sobre sentinela, sobre proteção. O apóstolo, o rei Salomão, ele então fala sobre edificação. Nosso tema é: Deus é quem deve edificar, não é, a nossa casa, a nossa vida, os nossos negócios, os nossos empreendimentos. Ele é que deve ter a dianteira, ele é quem deve ir à frente, por primeiro, em qualquer planejamento que nós fazemos. Salomão, ele fala: se o Senhor não edificar, qualquer trabalho, qualquer pensamento, qualquer atitude, qualquer empreendimento, será em vão. É Deus quem deve edificar. Ou seja, então, se eu vou fazer qualquer coisa, se eu tenciono realizar qualquer coisa, obviamente que manifestando uma atitude de sabedoria, manifestando uma atitude de entendimento, uma vez que eu conheço a Deus, que eu vivo para Deus, que eu sou de Deus, que eu faço parte da vida no reino de Deus e, obviamente, nesta condição, desfrutando de plena comunhão com Deus, plena comunhão com os meus irmãos, plena comunhão com o corpo de Jesus Cristo, obviamente que eu não vou sair empreendendo ou fazendo planos e projetos sem inicialmente consultar a Deus, falar com Deus, buscar a direção de Deus. A Bíblia, de uma parte a outra, ela está repleta de exemplos de homens, mulheres, pessoas que antes de qualquer iniciativa, de qualquer passo ou atitude a tomar na sua vida, buscou a Deus, buscou a direção de Deus para a sua vida. A Bíblia fala com muita clareza que aquele que espera em Deus, aquele que confia em Deus, ele não será confundido, ele não será frustrado nos seus planos, nos seus pensamentos, nos seus intentos. O salmista, melhor dizendo, o profeta Isaías, no capítulo de número 55, capítulo 55 do livro do profeta Isaías, ele fala sobre a realidade concernente a buscarmos a Deus. Ele diz assim, no verso de número 6, capítulo 55 e o verso de número 6 do profeta Isaías, o profeta messiânico, quem mais falou sobre o ministério de Jesus. Olha o que ele diz no verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O profeta está falando sobre esta realidade, não vai tomar atitudes, tomar iniciativa ou ter iniciativa para empreender uma jornada, trilhar um caminho, realizar um plano, estabelecer um plano, implementar um projeto, sem primeiro buscar a Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deus jamais vai atuar no sentido de que você quebre a cara, se dê mal, que as coisas não deem certo para você. Em todo tempo, é atitude de sabedoria buscarmos ao Senhor, porque Ele vai nos orientar naquilo que precisamos fazer. Aliás, a Bíblia Sagrada é um manual de orientação às pessoas que desejam estar no centro da vontade soberana de Deus. É por isso que o profeta, cheio do Espírito Santo, inspirado por Deus, pelo Deus Espírito Santo,
ele nos ensina, nos instrui. Buscai, verso 6, capítulo 55, profeta Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Quando eu leio aqui a palavra bíblica, agora no Salmo de número 127, o rei Salomão escrevendo este salmo, Salmo 127, no verso de número 1, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se a pessoa que vai implementar uma edificação, uma construção, e essa construção no sentido amplo da palavra, no sentido amplo do entendimento, não de maneira restritiva, mas no sentido amplificado. Você pode entender essa construção em sentido material, mas também esta palavra pode ser entendida no sentido espiritual. Jesus, de maneira muito clara, ele me instrui e nos instrui a você e a todos os homens que derem ouvidos à sua palavra, à sua voz. Eu preciso ajuntar tesouro no céu. Eu preciso edificar construção espiritual na eternidade. Então, esta edificação, esta construção, e agora, nesta palavra de Jesus, em termos espirituais, só será edificada de maneira sólida se eu estiver atentando para o que Deus me orienta. Ou seja, se eu atentar para o que Deus me orienta, de fato e verdadeiramente, é Ele que está edificando, porque eu estou sendo o quê? Orientado, instruído, influenciado, dirigido pela sua palavra de orientação para a minha vida. A Bíblia, meu amado telespectador, ela é muito abrangente, ela é muito explicativa, esclarecedora. Na verdade, é um manual, como já tenho citado aqui anteriormente, um manual de instrução para uma vida pautada na vontade de Deus. Se eu me preocupo em viver na vontade de Deus, se eu me preocupo em estar no centro da vontade de Deus, então o manual que vai me orientar neste sentido, nesta direção, é justamente a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Bíblia, que é uma pequena biblioteca, é a junção de diversos pequenos livros compilados, não é, por homens inspirados divinamente, e aí esses livros se foram unificados, formando aqui o cânon sagrado, ou seja, as Escrituras sagradas, onde a vontade de Deus é revelada aos homens. O homem pode conhecer a Deus através das Escrituras sagradas, através desta literatura que é composta basicamente por duas partes principais e maiores. A literatura do Velho Testamento, onde Deus revela a antiga aliança, e a literatura do Novo Testamento, onde Deus revela a nova aliança, a manifestação em carne do seu Filho unigênito para a salvação dos homens. O Velho Testamento, a antiga aliança, apontava para o Novo Testamento. No Velho Testamento, as coisas eram reveladas como tipos, figuras, sombras de bens futuros, apontando para a nova aliança. E agora, quando então Jesus evidencia-se no seu ministério, na sua obra, no seu trabalho concernente à realização do seu ministério de salvação aos homens, não é? Abrindo esta oportunidade, agora aquilo que era sombra deixa de ser para se efetivar e se estabelecer no Novo Testamento, na nova aliança. Então são nesses termos que Deus estabelece a Bíblia.
foi escrita num período de 1400 anos, aproximadamente. Os escritores das quais Deus usou para escrever totalmente a Bíblia foram cerca de 40 homens. Homens que viveram em culturas diferentes, em tempos diferentes, todavia, em tempos diferentes, cada um na sua época, homens que se relacionavam com Deus, homens que tinham íntima comunhão com Deus, que foram por Ele, Deus, inspirados para registrar a revelação. Por exemplo, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros, compondo o Pentateuco, foram escritos pelo grande legislador de Israel e também libertador de Israel, por nome Moisés. Homem que foi criado na mais alta ciência egípcia, foi adotado pela filha de Faraó, e nesta ciência, e neste conhecimento, e nesta cultura, não é? Um homem letrado para aqueles dias, então foi por Deus capacitado, e Deus usou a vida de Moisés para escrever, inclusive a narrativa criacional. Deus deu a Moisés a revelação do evento da criação, quando ainda a terra era sem forma e vazia. Obviamente, sendo criado nesta cultura, não é? Tão avançada para os seus dias, obviamente que ele tinha esta capacidade, especialmente quando tomado pelo Espírito de Deus, trazendo revelação, trazendo o entendimento necessário para escrever tamanha literatura, e tão importante literatura, onde Deus se revela aos homens. A realidade das 10 pragas no Egito, ele vivenciou nos seus dias, na sua época, quando Deus o levanta então para pôr em liberdade do cativeiro e servidão egípcia o seu povo, a sua nação. E ele então assume a liderança da nação e a conduz por 40 anos pelo deserto, sob a promessa de que eles herdariam a terra de Canaã, a terra que emanava leite e mel. Então, Deus tem os seus caminhos para atuar, para operar. Deus tem a sua maneira de trabalhar com os homens. E quando então eu olho para a palavra de Deus, desejando viver no centro da vontade de Deus, obviamente que ela vai me instruir nisso, ela vai me orientar nisso. É certo que, se eu me pauto pelas orientações de Deus concernente à conduta da minha vida, obviamente que tudo aquilo que eu implementar, que eu tensionar realizar, estará então sendo edificado pelo Senhor, não pela minha própria sabedoria, não pelo meu próprio entendimento, não pela minha própria força ou braço, mas o Senhor estará edificando em favor da minha vida. O salmista Salomão, no Salmo de número 127, que é a nossa base para a meditação, para a fundamentação durante esta programação, ele entendeu isso. Ele entendeu isso de tal maneira que ele registrou isso, que ele escreveu. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quando ele escreve isso, está ele envolvido pela sabedoria que o Espírito de Deus havia concedido a ele. Ele estava envolvido pela graça de Deus, ainda no Velho Testamento, mas já sendo revelada, concernente ao trabalhar de Deus na vida daqueles que o buscam, no meio daqueles que invocam o seu santo e bendito nome. Ele estava envolto, portanto, pela sabedoria do Espírito de Deus. E uma vez neste mover, e uma vez envolvido por tamanha glória e presença,
ele escreve: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É sobre isso que eu quero que você fique pensando, meu amado telespectador. Nós vamos para mais um intervalo e, na sequência, prosseguiremos aqui com a programação Manancial.